Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. A nossa aula de hoje vai ser nosso capítulo 5, tá bom? Continuando os nossos assuntos e hoje a gente vai trabalhar um pouquinho sobre semelhança de triângulos, tá bom? Então põe na página 94. Gente, assim, essa foi a melhor forma que eu achei, né, que eu encontrei para explicar melhor os assuntos para vocês através de slide, tá bom? Então assim, vai ser bem prático e vocês vão conseguir entender, tá bom? Então olha só, aí no capítulo 5, semelhança de triângulos, aí na página 94, repetindo, você tem um pouco da história do jogo Zelda, né? Que justamente, né, a lenda do Zelda é um jogo assim bem antigo, né? Inclusive eu já joguei muito durante a minha infância, né? Então assim, é um jogo que ele é bem conhecido. E aí deu um contexto todinho do jogo, né? E aí, se você prestar atenção, você tem um Ganondorf, né? Que é o Senhor das Trevas, que procura destruir Hyrule dentro do poder. Aí você tem a Zelda, que é a princesa, e o Link, que é o bravo guerreiro, né? E aí você percebe que nesse contexto do jogo, você percebe que você tem tipo uma imagem aqui, né? Que é justamente que dá a ideia do que? Da Triforce que ele fala, né? Que é o símbolo, que são das três forças. E percebe que são quatro triângulos o quê? Semelhantes, né? Porque você percebe que todos os triângulos são iguais. Mas é por isso mesmo que o contexto do livro fala semelhança de triângulos, ok? Então, virando a página, na página 96, o que vocês vão perceber? Vocês têm primeiro esse exercício bem básico, tá bom, gente? Eu vou fazer esse exercício básico com vocês só para vocês entenderem a ideia de semelhança e razão a princípio, tá bom? Quando você tiver polígonos semelhantes, tá? Então, olha só, aí na página 96 eu vou fazer só a primeira questão bem rápida, tá bom? Para vocês entenderem. Então, olha só. Observe os pares de polígonos desenhados na malha quadriculada. Para responder os itens, admita como unidade de comprimentos os segmentos unitários U e V representados na malha. Perfeito? Então, olha só. Então, considerando os quadriláteros A, B, C e D e F, G, H, ou seja, esse aqui e esse aqui. Faça o que se pede. Determine na forma simplificada a razão entre as medidas dos lados indicados a seguir. Então, olha só. Se a gente for pegar aqui, eu vou pegar aqui a nossa canetinha, tá? E vou fazer aqui essa questão para vocês rapidinho. Então, olha só. Se vocês prestarem atenção, a gente vai ter aqui, ó, lado AB. 1, 2, 3. Ok? Então, qual é a medida que eu tenho aqui do lado AB? Eu tenho a medida 3. Ok? E a medida F, professor? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, essa medida aqui eu tenho quanto? Eu tenho 9. Gente, me perdoe do jeito aqui, porque eu estou falando no mouse, mas para que vocês entendam. Então, como é que eu vou determinar essa forma simplificada? Ou seja, como é que vai ficar essa razão? Não é AB para F, então, ou seja, vai ficar AB, que é 3 dividido por quanto? Por 9. Ok? Por 9. E 3 dividido por 9, você já sabe que vai dar quanto? Simplifica os dois por 3, vai dar quanto? Um que? Um terço. Então, a razão dessa figura aqui, desse lado para esse, é um terço. A mesma coisa, gente, se vocês fizerem, por exemplo, o CD e GH. Ó, aqui, eu não vou nem pegar o CD e GH, porque esse lado aqui é igual a esse. Eu vou pegar, por exemplo, ó, o AD e o EH. O AD eu tenho 1, 2. Então, eu vou ter 2 aqui, ó, que é em cima, né? O 2. Dividido, quem é meu EH? Tá aqui o EH, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então vai ficar 2 sobre 6. Aí simplificando esses dois por 2 vai ficar quanto? 1 terço. Beleza? Então, ou seja, ó, percebam como esses lados são o quê? Proporcionais, beleza? Então é isso, gente, que vocês vão fazer nessas questões quando vocês verem no roteiro ao final desse slide para vocês fazerem, tá bom? Então, avançando aqui no nosso slide, você vai ter aqui a ideia de polígonos semelhantes. Professor, o que são polígonos semelhantes? São dois ou mais polígonos com o mesmo número de lados. Que esses lados eles vão ser o que? Semelhantes. Gente, é semelhante, não é igual. Quando os ângulos correspondentes são congruentes e os lados correspondentes são proporcionais. Então, olha só. Imagina comigo que você tem aqui, por exemplo, o vértice A, B, e aqui você tem o vértice A, e aqui o vértice B. Perfeito? Perdão, tá, gente? É meu B. Mas é para vocês entenderem. Então, olha só. Tu percebe-se que esse lado AB, ele é o que em relação a esse lado aqui? Eles são iguais? Não. Eles são
proporcionais, ou seja, eles são semelhantes. Por quê, professor? Porque a medida não é a mesma. Mas você percebe que eles são proporcionais por quê? Porque esse aqui é o menor e esse aqui é o maior. Mas a proporção, o que, que acontece? Não é a mesma, né? Esse lado aqui não é correspondente a esse. Por isso mesmo. Agora, os ângulos sim são congruentes, ou seja, os ângulos são iguais. Mas por quê, professor? Porque se tu pegar, por exemplo, aqui o teu vértice A, quanto é que vale esse ângulo aqui? 90 graus. Nesse cara aqui. Se tu pegar, por exemplo, vou até botar uma linha aqui, belinha. Se tu pegar o ângulo do A', ele vai medir quanto? Também 90 graus. Então, ou seja, os teus ângulos são congruentes. Então, quando você tiver polígonos semelhantes, você vai ter ângulos congruentes e lados. O que? Proporcionais. Beleza? Ok. Avançando aqui no nosso slide, a gente vai ter assim a situação. Ó. Elementos correspondentes em polígonos semelhantes. Gente, lembrando que cada tópico que eu tenho aqui é justamente do livro de vocês, tá? Então dá para acompanhar pelo livro. Então, elementos correspondentes em polígonos semelhantes. O que a gente tem aqui, professor? Primeiramente tem os ângulos correspondentes. O que são os ângulos correspondentes? São os ângulos congruentes, um em cada polígono. Justamente, não tem lá o vértice A e o vértice A'? Então, ou seja, esse ângulo desse A, ele é congruente ao A', porque os dois são de 90 graus. Perfeito. O que são vértices correspondentes, professor? São os vértices de ângulos correspondentes. É a mesma coisa. Quem seria o vértice correspondente do A? O A'. E eu tenho meus lados correspondentes, ou também chamado de homólogos. O que são esses caras, professor? São os lados cujas extremidades são os vértices correspondentes. Justamente, a gente tinha lá o AB. Quem era o correspondente ao AB? O A' e o B'. Um lado correspondente ao outro lado, beleza? E homólogo, gente, é aquela ideia que mantém um elemento similar a uma relação de correspondência, entendeu? Justamente, a correspondência de semelhante e de não igual, porque para ser lados iguais, né, quando você tem polígonos iguais mesmo, é porque a medida de um é igual à medida do outro. Nesse caso são proporcionais, porque um é menor que o outro, mas os lados são o quê? Proporcionais, perfeito? Aí aqui você tem razão de semelhança. Professor, o que quer dizer razão de semelhança? Olha só. Quando você simplifica as razões, justamente quando você simplifica aquelas divisões que a gente fez no início do nosso slide, entre os lados correspondentes de dois polígonos semelhantes, usualmente a gente vai representar essa letra como a letra K. Então, se vocês colocarem na página 101, aí na letra A, vamos fazer junto essa questão. Então, olha só. Os pares dos polígonos seguintes são semelhantes, ó, são semelhantes. Determine em cada item a razão de semelhança do primeiro polígono, vamos dizer que esse é o primeiro polígono, para o nosso segundo polígono. Os valores desconhecidos e o perímetro de cada polígono e a razão entre o perímetro do primeiro polígono e o perímetro do segundo. Então, olha só, o que ele está pedindo? Ele quer primeiro achar esse valor de x e depois achar o perímetro, mas tudo isso em forma de razão. Professor, como é que eu vou fazer então? Então, olha só, preste atenção, o que você vai fazer? Tu não quer achar esse valor de x, mas primeiramente a gente precisa achar o quê? Qual é a proporção que está sendo utilizada? Então, eu vou chamar de K, né? Que é a minha... usualmente, né, a representação de razão vai ser a divisão de quem, professor? De um lado correspondente ao outro. Por exemplo, eu vou pegar esse lado aqui, ó. Eu tenho o lado 6. Quem é proporcional ao lado 6, professor? O lado 12. Então, 6 dividido por 12, eu vou simplificar esse cara aqui por quanto? Por 6, que vai dar quanto? Meio. Certinho? Então, como deu meio, então eu já sei que a proporção desse cara aqui para esse é justamente o quê? O dobro. E a proporção desse lado aqui para esse é o quê? É a metade. Então, se esse x não é metade de quem agora? Esse lado aqui não é proporcional a esse? Igual a esse, aliás? Então, esse lado aqui que é proporcional a esse é o mesmo que proporcional a quem? A esse. Então, eu posso pegar o meu k. Vai ser quem, meu k? Precisa nem fazer divisão. Por quê? Se aqui o 6, o dobro é 12, qual é o dobro do valor aqui que vai dar 9? Ou seja, qual é a metade de 9? Quem vai ser o meu valor de x? 4,5. 4,5. Por que, professor? Está aqui, ó. Qual é o dobro de 4,5? 9. Qual é a metade de 9? 4,5. Entenderam, pessoal? E aí depois você vai achar só quem? O perímetro. Professor, como é que eu faço para achar o perímetro? Gente, é a mesma coisa.
Se esse lado aqui vale 4,5, então pensa, 4,5 mais 4,5 vai dar quanto? 9. 6 mais 6 vai dar quanto? 12. Então 12 mais 9 vai dar quanto? 21. Então vai ficar 21 dividido pelo perímetro desse outro cara aqui, ó. Se aqui é 6, aqui é 12. Aliás, se aqui é 12, aqui também vale 12, aqui vale quanto? Vale 9, né? Então 12 mais 12, 24. 9 mais 9, 18. 18 mais 24, isso aí vai dar quanto? Vai dar 42. Então você tem uma razão de 21 dividido por 42. Isso daqui vai dar quanto? Se tu já sabe que a proporção sempre vai dar quanto? Meio. Então aqui vai dar quanto também? Meio. Entenderam? Então é assim que se resolve a questão, ok? E para fechar, a gente tem aqui os triângulos semelhantes. Professor, o que quer dizer de triângulo semelhante? É a mesma ideia, gente, dos quadriláteros. Olha só. Dois triângulos são semelhantes se, somente se, possuem ângulos correspondentes congruentes. Ou seja, imagina que eu tenho, por exemplo, o vértice A e aqui eu tenho o vértice A'. Aqui eu tenho um ângulo e aqui eu tenho outro ângulo, certo? Então, o que ele está dizendo? Se esse ângulo aqui for correspondente a esse, né? E os lados, por exemplo, o meu lado AB, aqui ó, o AB, e aqui o A', B', se esse lado aqui for correspondente a esse, então quer dizer que também que eles são o quê? Proporcionais. Somente isso, gente, tá? E aqui eu quero que vocês vejam, tá? Tá aqui o seu roteiro de atividades para vocês, tá bom, pessoal? Realize esse roteiro aqui, conforme os dias que tá aqui, tá bom? Resolva essas páginas e não vai precisar... depois eu confirmo com vocês no WhatsApp se é para enviar ou não para mim por e-mail, tá? Porque talvez eu vou ver uma situação com vocês lá no WhatsApp, tá bom? Mas assim, resolva essas atividades nestes dias, tá bom? E no dia da nossa videoconferência, que se eu não me engano é quarta ou quinta, mas eu confirmo para vocês, a gente vai tirar dúvidas desses exercícios. Tá bom, pessoal? Então é isso. Uma boa noite, bom dia, boa tarde e até a próxima.